Então, o tema que pensamos em estar partilhando com vocês nesta manhã de sábado é um tema que a todo instante merece a nossa reflexão: amor e família. Não sei se vocês conhecem este livro que é Garimpo de Amor. Ele foi psicografado pela benfeitora Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. E ela tem no capítulo 12º este tema, amor e família. Mas é interessante a história que ela apresenta na abertura deste livro, que é uma lenda persa que existia na cidade de Golconda, uma família que vivia muito bem. O esposo com a esposa, seus filhos, numa casa que era um pouco afastada da cidade, e pela frente da casa passavam pessoas que eram viajantes, e eventualmente essa casa servia de pouso para os viajantes, oferecia água, alimentos. E essa família ela vivia feliz. Ela tinha os recursos da própria natureza para a sua sobrevivência. Certo dia, chega a esta casa pede pouso um homem que era religioso. Este homem, ele conversa com o dono da casa e vai solicitar que pudesse pernoitar. Ele aceita, jantam, estão sentados em frente à lareira, conversam. E o viajante, ele saía a captar almas para o exercício religioso e pergunta ao dono da casa: "Você é feliz?" Essa é uma pergunta que certamente nós nos fazemos porque constantemente estamos em busca da felicidade. Isso é fato. E como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, momentaneamente a felicidade ela nos escapa. E o homem, o dono da casa, respondeu, ele parou um pouco, refletiu e disse: "Sim, eu sou feliz." E após dizer que era feliz, ele vem apresentando os argumentos para a sua felicidade. Eu tenho uma família que me ama, eu também os amo. Eu disponho na minha propriedade, que não é uma grande propriedade, mas de alguns animais. Eu planto, que oferece recursos para a alimentação. Ao final da casa, ao fundo, tem um córrego que oferece água para saciar a nossa sede. Sim, eu sou feliz. Assim respondeu este homem ao viajante. E aí, o viajante pergunta: "Você tem diamantes?" Ora, um homem que vivia numa propriedade rural, afastado do rebuliço da cidade, muito provavelmente ele nem sabia o que eram diamantes. E foi exatamente o que ele respondeu: "Não, eu não tenho diamantes, não sei nem o que são diamantes." E aí o homem religioso disse: "Ah, mas se você não tem diamantes, você não é feliz." Conversaram mais um pouco e se despediram para dormir. Aquele homem que até aquele momento vivia na felicidade junto à sua família, passou a noite inquieto, pensando nos diamantes. O que seriam esses diamantes e por que os diamantes traziam a felicidade. E aí, no dia seguinte, se despediram e o homem religioso disse: "Lembre-se dos diamantes." Passaram-se os dias e o dono daquela propriedade resolveu vender. Achou um bom comprador, pegou uma boa parte do dinheiro da venda, entregou ao seu cunhado, irmão
da sua esposa e disse que ele sairia pelo mundo em busca dos diamantes e que aquele dinheiro seria o suficiente para que ele pudesse cuidar da sua esposa e dos seus filhos. E partiu pelo mundo. Atravessou rios, desertos, montanhas, em busca dos diamantes. O tempo transcorreu. Passaram-se mais de uma década. Ele adoeceu e veio a falecer sem ter tido qualquer contato com a sua família. 10 anos depois, passa por aquela propriedade o mesmo homem religioso. Pergunta pelo antigo morador. O atual diz que já fazia mais de 10 anos que ele havia adquirido aquela propriedade e que não tinha notícias. Pede mais uma vez pouso para poder passar a noite, seguir viagem no dia seguinte. E aí, após o jantar, mais uma vez, aquele homem religioso sentou em frente à lareira. Ficaram a conversar e, de repente, o homem religioso observa que ao redor da lareira existiam pedras que brilhavam. E ele pergunta: que pedras são essas? O dono atual responde: ah, são as pedras que tem lá no riacho no fundo da casa. Os animais pisam. Eu achei elas diferentes e resolvi colocar ao redor da lareira para enfeitá-la. Então o homem religioso diz: amanhã, quando acordarmos, eu quero que você me leve ao riacho. Assim o fez. No dia seguinte, ao despertar, o dono da casa levou o viajante até o riacho. E ele ficou encantado com o que viu. Era, de fato, uma verdadeira mina de diamantes. Diamantes que passaram a fazer parte das coroas dos reis. E a benfeitora Joana de Ângeles finaliza o prefácio deste livro, para quem entrou depois. O livro é Garimpo de Amor. Ela finaliza dizendo que assim é o amor. O amor nós precisamos garimpar. O amor nós precisamos cuidar. O que fez aquele primeiro dono? Ele tinha tudo que precisava para ser feliz, mas acolheu a um chamado externo, que é o que acontece com todos nós em nosso cotidiano, que a vida está constantemente a nos fazer muitos convites. E estes convites que a vida nos faz vai, de alguma maneira, nos afastar do caminho da verdadeira felicidade. Quando vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 614, que é a questão que abre a parte terceira, capítulo 1, que é intitulado Da Lei Divina ou Natural, quando Allan Kardec formula o questionamento que se deve entender por lei natural, os benfeitores respondem: a lei natural, é a lei de Deus, a única e verdadeira para a felicidade do homem. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, aquele homem que vivia naquela propriedade de maneira pacata, se relacionando bem com a sua família próxima, atendendo aos apelos daqueles que viajavam, era sempre solícito ao que lhe era pedido, mas ficou inquieto quando lhe perguntaram a respeito dos diamantes. E assim também acontece conosco, que estamos vivendo, trazendo para o ponto que é a nossa família, vivendo na harmonia familiar, mas surge
um apelo externo que nos toca, nos mobiliza o desejo de atender e nos afastamos daquilo que é de fato a verdadeira felicidade. E aí, quando nós vamos para a introdução deste capítulo 12, Amor e Família, a benfeitora Joana de Ângeles, ela começa dizendo para nós que o amor é a mais sublime manifestação do pensamento de Deus. Ou seja, na medida que nós amamos, nós estamos expressando o nosso Pai, o pensamento que emanamos de amor reflete o nosso Pai. E aí vamos pensar no contexto da nossa família, o quanto estamos conseguindo expressar este pensamento de Deus, porque nós sabemos qual é a nossa origem, de onde nós viemos. Criação de Deus. Deus, nosso Pai, que aprendemos à luz da doutrina espírita, que é amor. Sendo o nosso Pai amor, sendo o nosso Pai que nos criou, na sua criação, deposita em cada um de nós a centelha do amor. Mas nós sabemos que nem sempre este amor está presente em todo o grupo familiar. E por que isto acontece? Aí nós sugerimos a obra Constelação Familiar, também da benfeitora Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Quando ela vai estar dizendo que a família, são vários capítulos, ela vai dizer que a família é reduto de trabalho coletivo. Que trabalho é esse que ela apresenta para nós? O trabalho de estarmos refazendo caminhos, de estarmos desenvolvendo o amor, de estarmos trabalhando aquilo que ficou pendente em experiências pregressas. Porque, por exemplo, nós podemos receber em nossa família filhos que são ingratos. Mas é a própria benfeitora Joana de Ângeles, em Constelação Familiar, que vai nos assinalar que estes filhos ingratos são vítimas do desequilíbrio dos pais atuais. E que nós, no planejamento familiar que foi elaborado, acordamos receber estes filhos para que pudéssemos refazer a nossa caminhada. Aí, pensando em termos de reencarnação, sabemos que neste retorno para uma nova experiência, nós vamos estar trabalhando, exercitando virtudes que precisam ser aprimoradas e vamos refazer os caminhos justamente com aqueles que maltratamos, que prejudicamos, que ofendemos. Então, quando recebemos esses filhos ingratos, nós identificamos a ingratidão por parte deles. Isso vem significar para nós que estes filhos, eles vêm cobrar aquilo que nós não conseguimos oferecer anteriormente. E já sabíamos antecipadamente que passaríamos por esta experiência, onde é necessário trabalhar estes pontos que ficaram com nós e que precisam ser desfeitos. E aí, no mundo espiritual, quando é pensado e muito bem elaborado pelos nossos benfeitores,
Nós encontramos, por exemplo, na obra de André Luiz, alguns livros com capítulos que destacam a reencarnação e o planejamento para o retorno. Um desses capítulos em Missionários da Luz, nós temos, salvo engano, o 12º, que vai tratar do retorno de Segismundo. Nós temos em nosso lar, quando vamos estudar, salvo engano, o capítulo 6º, a Organização dos Serviços, onde André Luiz apresenta os 6 ministérios de nosso lar, e lá, um dos ministérios, nós vemos que uma das funções exercidas é o planejamento da reencarnação. Só que isso não acontece somente em um local, porque como nós fazemos parte de diversos patamares evolutivos, imaginamos que para cada patamar haverá o serviço que trabalhará para o nosso retorno. Então, estes benfeitores, eles estudarão cuidadosamente quais são as reais necessidades nossas. E sabendo que nós precisamos voltar para colocar em prática todas essas experiências vividas, este aprendizado que nós auferimos quando estamos no mundo espiritual, o nosso grande laboratório é a família. Então, eles pensam nas minhas necessidades, nas necessidades daqueles que vamos receber como filhos, se de fato vamos construir uma família onde terá filhos, a necessidade daquele que será o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, o meu companheiro. Então, tudo isso é muito bem articulado para que nós, ao retornarmos, possamos desenvolver o amor. Porque dentre os propósitos do nosso retorno, nós sabemos que desenvolver o amor, ele está inserido no contexto. E como nós podemos estar desenvolvendo este amor diante daquele que foi o nosso desafeto? Aí lembramos também de constelação familiar. Falo muito nessa obra, é uma obra que merece um estudo pormenorizado, porque todos nós estamos inseridos em um contexto familiar. Não importa como é este contexto, mas neste livro, a benfeitora vai estar apresentando para nós diversas faces do contexto familiar. E lá, em um capítulo, ela vai dizer assim: a filha rebelde, ela chega hoje para poder cobrar daquele pai o amor que ele recusou em outra experiência, e agora ela está ali para poder ele ver com esse olhar do amor e não do desprezo. Então, cada membro que está na nossa família tem uma função. E aí vamos pensar que esses filhos rebeldes, como ela mesma coloca, já não somente da filha, mas de um modo geral, quando eles reencarnam naquele contexto, vem sinalizar para os pais a necessidade do exercício da paciência e da afabilidade. Eu estava observando os planejamentos. Amanhã, em nossa evangelização, iremos trabalhar o tema paciência. E, por sintonia, nós estávamos vendo as redes sociais e uma cunhada mandou para nós um vídeo de crianças que estudam pelo método Montessori, estavam em círculo, devia ser uma média de idade entre 7 e 8 anos, as crianças, e cada uma pegava um sino e deveria passar para o colega à sua esquerda, com cuidado, sem fazer barulho. E aí a gente via, né,
o exercício do trabalho grupal, o exercício da paciência, porque às vezes a criança vai de maneira mais agitada para receber e qualquer movimento é capaz de fazer com que o sino ele dê o sinal. Então nós muitas vezes não entendemos quais são as mensagens que aquela pessoa da nossa família com aquela ação está querendo trazer para nós. Porque é fato que todos sonhamos com a família perfeita, com filhos perfeitos, com pais maravilhosos. Mas quais são as nossas necessidades evolutivas? E aí pensar daquele ponto que sempre em um grupamento que tenha pelo menos 3 pessoas, ou 2 pessoas, ou seja, o casal sem filhos, o casal com pelo menos um filho, nós vamos ter nesse cenário pessoas que têm níveis evolutivos diferenciados, não se encontram no mesmo patamar, pode ter até uma aproximação em termos de nível evolutivo. E é exatamente aquela pessoa que se situa em um patamar mais elevado que precisa silenciar frente a uma agressão, frente a uma provocação e unir esforços para que neste silêncio possa aparar as arestas que ficaram pendentes de experiências pregressas. E aí vamos pensar que muitas vezes, com a dinâmica de vida que vivemos hoje, onde precisamos sair em busca dos recursos para a nossa sobrevivência, que são advindos frutos do nosso trabalho. Muitas vezes nós ficamos em uma carga horária que é exaustiva e quando chegamos em casa, não encontramos aquele tempo para podermos vivenciar e compartilhar o amor em família. E aí vamos pensar naquele pai, naquela mãe, que é um executivo, que não tem mesmo tempo para esta dedicação. Porque pensou em ser pai ou em ser mãe? Porque gerar e entregar para terceiros o processo de formação, onde está a nossa participação? Porque é claro que ele vai para a escola. Hoje a gente vê uma movimentação intensa de escola em turno integral, exatamente para poder favorecer este mercado de trabalho que exige também de nós uma carga horária maior, mas naqueles breves momentos que estamos juntos, é preciso fazer a diferença. É preciso vivenciar o amor. É preciso ter tempo para saber quem é o seu filho, como foi o seu dia, quais foram as dificuldades que ele teve, e você demonstrar o afeto por ele. Porque se nós não fazemos isso, aí vamos para uma outra mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, lá no livro Liberta-te do Mal. Ela tem alguns capítulos que vai falar sobre a questão do amor, as crianças da nova era. E aí vai trazer para nós algo que é muito atual, apesar do livro ser publicado, salvo engano, 2010, 2012, trazendo sobre as crianças que apresentam o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que muitas dessas crianças elas precisavam do amor e da atenção dos seus pais, que na manifestação do amor iria oferecer a elas a segurança indispensável, melhorando esta condição
que elas trazem. Por que será que hoje aumentou muito o nível, o número de crianças com o TEA e o TDAH? É a reflexão. TEA, transtorno do espectro autista. Então, é uma reflexão que nós precisamos fazer. Estamos atravessando o período de transição, onde a todo instante somos convidados pela vida para estarmos atentos ao que de fato significa, e vemos que a própria benfeitora Joana de Ângeles, também em constelação familiar, vai nos dizer que desde quando nasce um filho, os pais são convidados pela vida para a mudança dos objetivos existenciais. Que mudanças são essas? Eu agora tenho que pensar que a minha vida não é só a minha com a do meu companheiro, companheira, e sim chega alguém que está comprometido conosco e que eu preciso atender aos propósitos que foram estabelecidos, e isso começa com a educação, com a formação, com o quanto eu expresso de amor para aquela criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto. E não importa a idade do nosso filho, ele pode ser um idoso, ele continua sendo o nosso filho. E nós continuamos com a responsabilidade da orientação. E aí lembramos de uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, o segundo maior capítulo do nosso Evangelho. E lá, quando Kardec vai tratar causas atuais das aflições, tem um parágrafo que eu sempre destaco, este parágrafo, porque ele nos chama a atenção. Kardec vai escrever assim: quantos pais estão infelizes com os seus filhos porque não lhes combateu desde cedo as más inclinações, o orgulho, o egoísmo, a tola vaidade. Então, é aquilo que talvez a gente consiga até identificar na nossa criança, que ele está sendo muito egoísta, mas a gente acha graça. Ai, menino, quando crescer, e aí passamos a mão na cabeça, às vezes até reforçamos uma atitude que não deveria, e sim deveríamos estar educando. E aí, pensando nisso que Allan Kardec traz, quando nós vamos ainda para a parte terceira, que vai tratar do egoísmo, questão 917, Kardec pergunta: dentre os vícios, qual que se pode considerar mais radical? E os benfeitores vão responder: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Observai a raiz de todos os problemas e verei que o egoísmo se constitui como base. Questão 913. Na 917, Allan Kardec vai indagar: qual o meio de se combater o egoísmo? E os benfeitores vão responder que o egoísmo enfraquecerá na medida que a vida moral prevalecer sobre a vida material. Pensemos agora na formação das nossas crianças, dos nossos jovens. Que tipo de conteúdo estamos oferecendo para eles, para que esta vida moral ela prevaleça em relação à vida material? E aí, ontem nós tivemos uma experiência interessante. Nós estávamos com um amigo que é do México, aqui em Salvador. Ele veio participar de um congresso. E fomos levar para. Ele já tinha vindo uma única vez aqui,
e fomos levar para fazer uma visita à cidade no final da tarde. E quando chegamos a um ponto turístico da nossa cidade, que é a Igreja do Bonfim, chegou uma vendedora de fitinhas e ela começou a falar o que era, como deveria fazer o uso da fita. Aí chega uma criança: "Mainha, fulana saiu do castigo". E aí eu fiquei curiosa para entender quem era aquela, o porquê do castigo. E aí ela disse que tinha 4 filhos, um de 15 anos, uma de 11, essa de 6 e uma de 2 anos. E ele disse: "Quem está tomando conta?", porque já era noite, início da noite, 6, 6h30. O filho de 15 anos". Eu disse: "E você fica durante o dia e a noite aqui vendendo?". Ela disse: "Durante o dia eu trabalho assim e à noite eu venho complementar a renda, porque 4 filhos a senhora imagine". Aí eu perguntei por que que estava de castigo, e aí ela disse: "Como só tinha um celular, eles precisavam partilhar o uso do celular. E como eles nem sempre sabiam partilhar, terminavam brigando". Eu achei interessante a forma como ela conduziu. Parecia uma pessoa instruída, a forma como ela conduzia o processo de educação. E aí eu disse: "E que tempo você está com os seus filhos para que eles, sentindo a sua presença, fiquem com segurança?". Aí ela: "A todo instante, porque eu moro ali". Aí ela apontou onde era a casa. Eu disse: "Mas você deixou de castigo e ela veio". Então ela fica atravessando rua, uma criança de 6 anos, de 11 anos. Ela: "Não, desde pequenininho todo mundo aqui é conhecido". Eu digo: "Sim, mas é um local que se transita muitas pessoas que não conhecem". "Não, mas nunca aconteceu nada não". E aí estabelecemos um diálogo. Quando eu me dei conta, eu estava orientando aquela mãe no processo, né, de educação dos seus filhos. E ela, assim, muito receptiva, que é o que nós precisamos ter, porque às vezes nós, no processo de educação, nos esquecemos de que uma tia, uma avó, uma madrinha, quem quer que seja, que está de fora, às vezes nos mostra algo com afeto, e aí nós dizemos: "A mãe sou eu". Claro, a educação, nós não devemos ir de encontro à orientação que foi dada pela mãe. Claro que isso na vista da criança. Mas se nós percebemos algo que destoa disso que o evangelho está nos mostrando, nós podemos, à parte, dialogar. Dialogar com aquela pessoa que nós temos aproximação. É o nosso familiar, é o nosso amigo. Então, é preciso pensar sobre este nosso processo de formação, se estamos de fato auxiliando para que as nossas crianças elas sejam formadas para uma melhor condução da sua vida moral. Aí vem o que é mesmo a moral. Kardec pergunta a questão 629: que definição se pode dar de moral? Trago sempre essa questão para que a gente possa, de fato, estar pensando no que os benfeitores respondem, que a moral é a regra do bem proceder. Então, eu estou orientando isso ao meu filho, à minha filha, como eles devem estar procedendo no seu dia a dia, porque às vezes eles apresentam uma imaturidade afetiva, porque nós próprios temos as nossas dificuldades, os nossos conflitos. Talvez tenhamos sido educados de maneira rigorosa, e isso nos fechou para a expansividade do amor na direção daqueles que hoje constituem o nosso núcleo familiar.
mas nós temos a necessidade de estarmos trabalhando com mais insistência em relação a isso. E aí eu me recordo de uma experiência que nós tivemos na semana anterior, quando estava conversando com o filho de uma prima que tem 9 anos. Ele estava na casa da avó, que é minha tia, a mãe, né, da sua mãe, e a mãe morava no interior, que era 10 quilômetros de distância. Tinha deixado ele ia dormir com a avó. Aí eu perguntei: você gosta de ficar na casa de sua avó? Ele disse sim. Eu disse: e por que você fica aqui? Olha a resposta da criança de 9 anos. Minha avó, ela fica sozinha. Então, quando eu estou aqui, eu sou companhia para ela. Por isso que eu gosto de ficar com a minha avó. Afeto, convivência, e não podemos considerar experiências pregressas, porque um afeto desse é algo que já vem sendo construído ao longo das reencarnações. E se perguntarmos aqui agora, quem na minha família eu identifico de afeto e de desafeto? Nós saberemos identificar. Ah, mas eu tenho mais desafetos do que afetos. Faça a sua parte para poder diminuir este desafeto, porque saibamos que todo relacionamento não é construído isoladamente. Nós fazemos parte do processo de construção do contexto familiar. Então, se estamos reconhecendo que naquele núcleo existe aquele ser que nós não depositamos, nós não nutrimos tanto afeto, é hora do trabalho íntimo. É hora de não deixarmos que estas rugas que nos acompanham prevaleçam na presente existência. E isso também vai acontecer em relação aos filhos. Talvez aquele que tenha mais de dois ou mais filhos consiga identificar aquele que você nutre mais afeto, aquele que tem. Ah, para mim os filhos são todos iguais. Sim, são todos iguais. Mas o afeto não é o mesmo. Não é o mesmo porque nós vivemos experiências diferentes. Não que eu não goste, posso até não gostar, porque nós sabemos que essas posições elas vão estar se invertendo sim, por necessidade da jornada evolutiva de cada um. A família, ela compõe um núcleo, mas que se expande na sociedade. E é na sociedade que nós vamos refletir aquilo que estamos vivendo no núcleo familiar. Então, quando Allan Kardec fala quantos pais são infelizes porque não lhes combateu desde cedo as más inclinações, isso é importante uma revisão para o quanto já deixei de estar trazendo para a reflexão esta má inclinação apresentada pelo nosso filho. Porque vai existir, como nós próprios, também em algumas circunstâncias, apresentamos as nossas más inclinações. E o que estamos fazendo para este trabalho conjunto? Não podemos deixar de considerar a importância do evangelho no lar. Vocês estão fazendo o evangelho no lar? Algumas vezes ouvimos pessoas a dizer: ah, mas na minha casa só eu sou espírita. Faça o evangelho sozinho, porque aquele ambiente receberá as bênçãos das vibrações, orações que serão emanadas por aquele que em um dia da semana, um horário fixo, está mantendo esta vinculação
com os benfeitores espirituais, porque toda família tem o anjo da guarda de cada membro e aquele que está conduzindo a harmonia daquele núcleo, daquele contexto. Então, é necessário buscarmos com mais intensidade este momento do Evangelho, não para chamar atenção. O Evangelho tem que ser um momento prazeroso, um momento onde nós vamos ouvir as lições e tentar traduzir para a nossa vivência. Porque se a gente se aproveita do momento do Evangelho para criticar, para chamar atenção, o Evangelho vai deixar de ser este momento prazeroso. Eu vou ficar na cabeça, o que é que meu pai hoje vai me chamar atenção? É disso, daquilo, porque nós reconhecemos também quais são os nossos equívocos. Então, que nós possamos nos dedicar a este momento em família, inclusive se a família é espírita, né, de estar todos os membros presentes naquele dia, naquela hora. Ah, ele hoje não quer participar, ficou no quarto. Fazendo o quê? Vendo a rede social, assistindo um filme, conversando com alguém? Não. Aquele momento é um momento sagrado. Assim como nós precisamos nutrir o nosso corpo do alimento para que possamos oferecer a energia que será favorável para a execução de todas as atividades que o nosso organismo desenvolve, nós também temos que mostrar a importância da nutrição da nossa alma. E é na leitura do Evangelho, é na leitura de uma mensagem que, naquele momento em família, podemos estar trazendo experiências que vão fortalecer, que vão dar o sustento necessário para os momentos de crise. Vocês devem estar acompanhando o momento de chuvas no sul do país, as tragédias, as represas que não conseguiram manter as suas comportas, e assim famílias que tiveram a sua mudança de uma hora para outra, perdem as suas casas, vão viver provisoriamente, coletivamente, tendo que fazer uma série de adaptações à sua rotina diária por conta deste momento que estão atravessando. E se fôssemos nós que estivéssemos passando por esta situação, como estariam os nossos filhos? Como estaríamos enfrentando uma dificuldade vivendo na coletividade? São situações que a própria vida, a todo instante, nos está apresentando situações próximas para que possamos nos fortalecer. E este amor, ele está cada vez mais próximo e não distante. Porque é muito fácil amar a quem nos ama. Difícil é amar aqueles que tentam nos prejudicar, aqueles que nos magoaram, nos ocasionaram tristeza, dissabor, ofensas, se utilizaram da maledicência com relação à nossa pessoa. Então, são tantas as condições que nós atravessamos nos relacionamentos diários, que se este amor não tiver se solidificando em nós, teremos dificuldades diante das situações que se apresentam para nos pedir a aprovação nos exames da vida. Este amor que foi muito bem exemplificado por Jesus. Amor
e vida são termos da mesma equação, conforme assinala a benfeitora Joana de Ângeles. Então, estamos todos neste contexto para podermos exemplificar o amor. Mas este amor que chega no seu clímax quando nós conseguimos ver a família do outro como a própria família. Hoje eu passei cedo a mensagem para uma amiga que mora no interior do Rio Grande do Sul, para saber como estava a situação. Ela não foi afetada, mas teve familiares que até hoje a casa está com água. E ela disse assim: Tânia, eu fico a imaginar as mães que estão com seus bebês no alojamento coletivo. Bebê que chora a todo instante, que incomoda. Eu estive a pensar em trazer algumas mães para minha casa com seus bebês. Mas são tantas mães. E aí, quando eu li aquela mensagem, eu fiquei a pensar naquilo que disse a Madre Teresa de Calcutá. Eu sou uma pequena gota no oceano. Mas o que seria o oceano sem a minha pequena gota? Lembramos também da Madre Teresa quando um repórter inglês viu ela dando banho em um leproso. Isso é muito conhecido nosso. E o repórter diz: eu não daria um banho em um leproso nem por US$ 1 milhão. E ela responde: eu também não daria um banho em um leproso por US$ 1 milhão. Eu dou banho no leproso por amor. Então, o amor que vai começar no núcleo familiar, ele precisa se expandir para esta grande família, que é a família universal. E o que nós estamos fazendo por esta grande família? Falando ainda da tragédia do Sul. Muitos corações estão sensíveis, estão mandando o auxílio da forma como podem, muitos estão orando, e nós nos recordamos que na doutrinária da terça-feira, o querido Divaldo Franco falava de um espírito que se apresentou na mediúnica segunda-feira, que desencarnou neste momento, mas não por conta da água. Ele era cardiopata e quando viu a água chegando, ele teve, um evento cardiovascular que evoluiu a óbito. Então, ele dizia que nós precisávamos orar pelos que estão desencarnando nessas condições. Muitos vão ser carregados pelos seus desafetos, obsessores, e é este amor que nós nutrimos quando oramos, quando vibramos, quando pensamos em quem quer que seja. Então, esta vibração amorosa vai repercutir e vai trazer alívio e vai trazer conforto, ainda que momentâneo, mas vai acontecer. E aí pensamos naquilo que Lázaro coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11º, item 8, a lei de amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus. Nós sabemos, não precisamos estar aqui relembrando estes ensinos de Jesus. Sabemos o que temos mais dificuldades de colocar em prática. Mas se Jesus resume a sua doutrina no amor, é preciso pensar o que falta em cada um de nós para que possamos expandir, expressar este amor na família nuclear, na família ampliada, na família universal.
Porque se eu estou somente pensando na família próxima, eu ainda estou limitado na expressão do amor. Eu preciso expandir mais e mais este amor, esta centelha divina depositada em cada um de nós no momento da criação. E aí a gente pensa, quantas pessoas têm mais facilidade para poder estar demonstrando este amor, expressando este amor, vivenciando este amor? Aí vamos pensar no propósito da reencarnação, que reencarnamos com a finalidade do desenvolvimento daqueles conteúdos que são transcendentes e especialmente para que este amor ele possa estar cada vez mais fluido, mais aprimorado, menos egoísmo, nos afastarmos deste primitivismo e estarmos conduzindo aqueles que foram colocados sob a nossa responsabilidade para a vivência do amor, com paciência. A benfeitora Joana de Ângeles, em Constelação Familiar, ela vai dizer que no planejamento para o retorno, os pais são trabalhados para o exercício da paciência. E quantas vezes esta paciência se busca e não se encontra? Porque nós não nos permitimos a silenciar, a respirar fundo, a não agir sobre o impulso da emoção quando a criança faz algo que nós identificamos que precisamos corrigir. Uma evangelizadora nos falava ontem, por mensagem, a criança estava mexendo em cimento e aí sujou em uma parede. Devia estar em reforma a casa. E aí ela foi e chamou a atenção da criança, que tem 3 anos, que ela não deveria ter colocado cimento naquela parede. E aí a criança pegou o cimento e jogou na perna dela. Aí a gente pode imaginar, naquele momento de reação emocional da criança, o quanto nós adultos também temos o impulso para poder reagir de uma maneira que a criança não vai compreender. Aí ela chamou a criança e perguntou: por que você fez isso? A criança respondeu: porque Deus disse que eu tenho que trabalhar. A resposta de uma ação que nós entendemos que não deveria ter sido feita. Chamou a atenção e foi em cima dela, justamente com aquilo que havia sido chamada a atenção. Então, são esses momentos que nós precisamos exercitar a paciência, que nós precisamos, de fato, fazer este trabalho íntimo para que as nossas reações emocionais elas não venham a trazer prejuízos no processo de formação daqueles que nos foram confiados pelo Pai na presente existência. E tudo que a nós é confiado, tenhamos a certeza de que teremos que prestar contas quando fizermos a nossa viagem de retorno. E aí perguntamos: o que estamos fazendo deste tempo que Deus nos confiou para que na nossa família possamos expressar o amor? Aí lembramos Sanson, item 10 do capítulo 11º, também ainda na lei de amor. Amar ao outro é fazer ao outro o que você gostaria que fosse feito com relação a você. Estamos fazendo isso, mas o nosso foco hoje, a nossa abordagem está no contexto da família. Que família estamos construindo?
qual tem sido o padrão afetivo que eu tenho depositado em minha família e quais são os passos que eu ainda preciso dar para poder alcançar este sentimento, que é o que Lázaro vai escrever lá. O ponto delicado do sentimento, que é a última fase apresentada, é o amor. É esta expressão de amor, do amor de Deus, que nem sempre conseguimos colocar na prática do nosso dia a dia. Então, que reflitamos sobre este conteúdo. Aquele que ainda não teve a oportunidade de ler o livro Constelação Familiar, recomendamos a leitura. O livro Garimpo de Amor, ele também vai trazer vários aspectos do amor em situações distintas, mas que todas convergem para este amor universal. Mas não nos esqueçamos do Evangelho segundo o Espiritismo, deste capítulo 11º, Amar ao próximo como a si mesmo, que nos apresenta diversos textos que ampliam não somente aquilo que vamos conhecer a respeito do amor, porque na medida que ampliamos o nosso conhecimento, a consciência vai ficando mais desperta e lúcida para a sua prática. E aí deixamos como exercício o que eu preciso fazer, que passos tenho necessidade de dar para colocar em prática este amor em família. Fica então o convite para cada um de nós, este exercício do amor. Se temos familiares difíceis, recorramos a Jesus. Peçamos a Ele que nos coloque na direção mais assertiva do caminho do amor. Que não saiamos da nossa rota, que tenhamos mais clareza dos propósitos a nós confiados para estarmos aqui. Então, pedimos a Deus que nos abençoe, agradecendo a Ele por esta oportunidade deste final de manhã para mim e para vocês que se aproximam do final da manhã, receber essas bênçãos amorosas que emanam dos benfeitores desta casa que nos recebe, cada um em seus lares, mas cada um recebendo a vibração amorosa que emana de Jesus. Essas são as nossas reflexões, Marisa, e que Jesus nos abençoe e nos proteja.